Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é de uma presença que, quando passou por aqui, gerou uma repercussão muito grande pela contribuição efetiva do conteúdo da sua fala à nossa vida cotidiana. Eu me refiro ao professor de farmacologia, Tiago de Melo Costa Pereira, com quem a gente passa a conversar agora. Tiago, de fato, a sua primeira passagem aqui deu uma repercussão muito boa para nós, do ponto de vista de disponibilizar um tipo de informação que foge do cotidiano das pessoas. É muito importante que essa relação com o medicamento, com os fármacos, com os remédios. E você traz, às vezes, um olhar novo, né? Ou pelo menos singular nessa relação da gente. Eu até quero voltar a tratar de um assunto que foi tratado na última conversa, sobre interações medicamentosas. Quais são, assim, se não as mais recorrentes, as mais graves? Uma das mais graves na atualidade é a associação, por exemplo, do famoso Viagra, o sildenafil, com alguns vasodilatadores, que as pessoas usam por disfunção coronariana e, às vezes, por uso dele, associado com o Viagra em momentos espaçados, pode ter uma queda da pressão. Uso de lazer. De lazer. Então, ele sabe que durante o ato sexual ele vai precisar de um aporte maior de sangue, usa o fármaco tradicional para não passar algum aperto no momento. Mas, sob o uso do Viagra, pode causar uma queda abrupta da pressão arterial, culminando com uma taquicardia. Exatamente pela vasodilatação, Pela né? vasodilatação. Ele intensifica a resposta vasodilatadora. Então, uma das interações mais graves, agudas, que pode acontecer, e o consumo no Brasil é muito alto dessa classe. Então, entra o sildenafil, entra o vardenafil, né? As marcas como Levitra, Cialis, são os perigos, e que alguns acham que a interação só acontece porque ele toma os dois comprimidos juntos. Mas isso pode acontecer num espaço de um dia. Se ele tomou o famoso nitrato pela manhã e o sildenafil após o almoço, isso também pode ter como uma interação grave. Um exemplo prático. Mas esse você diria o mais comum? Não, tem algumas interações até viáveis. Na cardiologia, a pressão arterial não está caindo muito bem somente com o uso de um diurético, hidroclorotiazida. O médico vem e acrescenta enalapril para associar com hidroclorotiazida e obter uma redução da pressão arterial mais expressiva. Então, nem sempre a interação medicamentosa ela é ruim. Existem interações que são muito benéficas. Eu não sei se é cultural isso, mas eu vejo com muita frequência a pessoa compra havia uma receita e não compra, e não usa o medicamento todo. Aí a gente teria o que chama de efeito rebote. Até como e quando isso funciona? Excelente exemplo, ou pergunta, né? Em relação a antibióticos, então, os pacientes têm uma melhora expressiva dentro da terceira, quarta dose e abandona. Então, algumas bactérias que sobraram naquele ambiente e que foram, portanto, resistentes às primeiras doses, voltam a se multiplicar. Ela não precisa de papai e mamãe, ela mesmo se multiplica sozinha e eu posso ter um hipercrescimento apenas daquele grupo que resistiu às primeiras doses. Então vem o caso das superinfecções. Qual é o problema disso? É que esse dano não é apenas daquela pessoa. Essas bactérias podem ser compartilhadas no ambiente de hospital e trazer agora complicações de infecção hospitalar, disseminação no mesmo meio, trazendo uma grande preocupação para os próximos 30 anos no mundo, porque nós não temos antibióticos de novas tendências, inovações enormes. Se a gente contar nos dedos o número de antibióticos que tivemos no mercado nos últimos 20 anos, novos, é difícil a gente ter. Então, a gente tem que cuidar bem desses que nós temos hoje. A famosa amoxicilina, azitromicina, que foi amplamente utilizada durante a Covid, sem muito fundamento, é algo para a gente se preocupar. Vem cá, a respeito da superbactéria, é mito ou verdade que um tratamento infalível com ela é com ozonoterapia? A ozonoterapia, quando me perguntam, a ozonoterapia funciona? Funciona para quê? A gente precisa avaliar caso a caso. Então, algumas estratégias hoje de aplicação retal, de funcionar para qualquer problema. Na área da medicina, a gente tem que sempre que desconfiar de uma substância que funciona para tudo. Panaceia. Panaceia. Então, entra aí a ozonoterapia. Quando me perguntam sobre a ozonoterapia, a gente precisa avaliar caso a caso. E os ensaios experimentais, para algumas situações, têm funcionado, mas ensaios clínicos ainda deixam muito a desejar. Né? Porque um problema é o cegamento do teste, ou seja, um grupo não sabe se está sendo submetido ou não à ozonoterapia. Geralmente os testes são feitos com a própria pessoa sem um controle. E aí eu posso ter uma certa insegurança no resultado obtido. Os efeitos colaterais dos fármacos, eles são inevitáveis? Todo fármaco produz um efeito colateral? A palavra colateral já está nos ajudando, ela é colateral, ela vem em paralelo. Em alguns momentos os efeitos colaterais podem ser até interessantes.
Quer ver um exemplo? Já ouviu falar numa droga chamada minoxidil? Lembro. Minoxidil hoje as mulheres usam para colocar na sobrancelha, alguns homens por conta da calvície usam shampoo de minoxidil. Foi descoberto acidentalmente esse efeito, né? Foi um efeito é o off-label, né, que chama. Off-label. O minoxidil foi inventado como antihipertensivo. Sim. Só que quando tomavam por via oral, passou então agora a nascer cabelo em vários locais. A mulherada começava a ter hirsutismo, né, presença de pelo nas orelhas. E aí hoje o minoxidil faliu em relação à sua ação antihipertensiva, mas na área estética é muito consumido. Aí vem o paradoxo. Atualmente, alguns desavisados, com pouco conhecimento da farmacologia, têm prescrito minoxidil para ser usado por via oral, tentando ter apenas o aumento de pelo, mas a pressão arterial vai cair. E estão se esquecendo, então, das histórias. Então, eu digo que a farmacologia, a gente não pode olhar para a foto, tem que olhar para o filme. Conhecer a história dos fármacos é fundamental para quem prescreve, para quem dispensa, para quem administra e para quem toma. A gente sabe, Tiago, que é óbvio que os laboratórios prendem se resguardar juridicamente. Mas por que se a gente lê uma receita, a gente não toma aquele remédio? É verdade. Eu digo que a indústria farmacêutica não é repleta de frades franciscanos, são homens de negócio. E, de fato, existe uma estratégia para você se blindar de alguns processos, enfim. Atualmente, a maioria das bulas tem sido revisadas para que a gente observe as frequências dos efeitos adversos, que eu não posso colocar uma lista ali como se todas tivessem a mesma intensidade. Então vamos para o exemplo prático. Quem está tomando morfina, é muito esperado que o efeito adverso seja constipação. Isso é extremamente esperado para quem toma morfina. Então aí vem um sofrimento de um paciente oncológico cheio de dor e começa a aumentar as doses de morfina em doses expressivas e a constipação só vai aumentando. Então, já sabendo desses efeitos adversos, eu já preciso saber quais são os outros fármacos que o paciente usa que podem potencializar esse efeito da própria morfina, né? Então, geralmente a palavra adversa é aquele efeito que eu não desejo, conquanto ele possa vir no mesmo pacote dessa caixa de morango. A morfina propõe o efeito analgésico, mas eu não posso esquecer do efeito constipante. E que muito idoso sofre. E então, nesse caso, a prescrição é de que normalmente, além da droga principal, a droga, sempre estou falando de fármaco, né? Quando eu falo droga, eu estou fazendo referência... É do inglês drug. Que se compra nas drogarias. Mas sempre há que se administrar, ou seja, toda droga requer, então, uma prescrição complementar para poder mitigar ou atenuar o efeito colateral? Excelente pergunta. Tem situações que eu não preciso de outro medicamento para poder resolver aquilo. Podem ser condutas do meu dia a dia. Quem está tomando morfina, por exemplo, eu não indicaria para ele ter como hábito comer banana, goiaba, que são frutas extremamente constipantes. Aí entra a nutrição para poder fazer indicação de frutas que promovem uma maior chance da formação do bolo fecal com maior facilidade. O mamão, uma dieta rica em fibras, o excesso de água pode ajudar bastante para hidratar. Então eu uso aí estratégias não medicamentosas para reparar um efeito adverso que já é esperado da morfina. Muitas vezes, por desconhecimento dessa área, recorrem a medicamentos como agentes laxantes para contrapor esse efeito. E aí vem então a dica de um professor de farmacologia dizendo que nem sempre a solução é com medicamento. Você falou em algum momento agora que realmente a indústria farmacêutica ela não é feita por monges... Frases franciscanas. Mas veja bem, mas há uma mística em volta da Big Pharma, de que ela, na perspectiva estrita dos seus interesses, ela produz a indústria da doença. Olha, a geração dessa doença, é claro que existe uma supervalorização de algumas, como as doenças cardiovasculares, as doenças oncológicas, porque elas são atraentes do ponto de vista demográfico, ou seja, num país de primeiro mundo, de terceiro, eu tenho pacientes hipertensos que vão tomar durante anos. Então, isso, de fato, atrai uma certa expectativa de um consumo a longo prazo e lucro por um bom tempo. Se a gente pensar em agentes antihelmínticos, quem são os remédios hoje que matam verme? Vamos colocar aqui no popular, né? Você fala de albendazol, mebendazol, que tem mais de 50 anos no mercado. Chegou recentemente um chamado nitazoxanida, que foi até explorado na época da Covid, mas a gente conta nos dedos o número de antihelmínticos. E por que a indústria farmacêutica não tem tanto interesse nessa área? É doença de país em desenvolvimento, né? Ou subdesenvolvido. País pobre. Por pouco tempo, né? Ninguém vai tomar por longas datas, então a atratividade... A escala mercadológica não é menor. Então isso, claro, se eu diminuo as pesquisas dentro de universidades que nem sempre têm um vínculo lucrativo, na maioria das vezes é o saber pelo saber, se a gente coloca a pesquisa apenas
a parte de indústrias que querem o lucro, eu vou acabar enviesando para doenças que têm esse contínuo de tratamento. Antidepressivos, antipsicóticos. Mas assim, então Alzheimer. há uma clara perspectiva de mercado, então. Claro, existe uma demanda. E é por isso que o senso comum entende que o médico alopata hoje é mais um vendedor de remédio do que propriamente um terapeuta? Eu tento combater essa ideia, tentando proteger, inclusive, os prescritores, trazendo para eles mais conhecimento para poder se blindar desses gatilhos induzidos pela própria indústria, pelo próprio paciente, que às vezes chegando ao consultório praticamente exige, porque já olhou no Google, já viu de colegas que tem que tomar, por exemplo, Ozempic para perder peso. E agora ele, impelido, acaba fazendo essa prescrição, mesmo sem conhecer muito sobre o fármaco. Vou fazer aqui uma comparação simples. Sim. Eu tenho um piloto de avião que, ao longo da sua carreira, começou a pilotar um Boeing 737 aí há mais de 30 anos, mas a cada evolução do avião e novas tecnologias, ele foi se adaptando. Infelizmente, na área da medicina, nem sempre é assim. O indivíduo trabalha 12, 14 horas por dia, chega em casa morto de cansado e falou, o que eu vou ver amanhã? Não, amanhã tem mais uma nova rotina. E na área da farmacologia é algo extremamente inovador. Se eu paro durante 4, 5 anos de estudar sobre esse assunto, eu posso estar praticamente longe das principais ferramentas que são usadas hoje. E então, se eu entro em contato com um médico que formou, por exemplo, em 2010, ele na área do diabetes, da hipertensão, da arritmia, de antidepressivos, ele pode se encontrar extremamente à mercê e talvez, vou até ser um pouco mais enfático aqui, pacientes podem saber até mais sobre o fármaco que ele está prescrevendo do que o próprio médico. Por conta de pesquisas, agora, porque ele quis buscar a informação. Agora, o domínio, claro, de quem é da área da saúde vai tender a ser maior. Domínio por conta do conhecimento do corpo humano. Mas saber sobre, por exemplo, o famoso Ozempic, que está na boca de todo mundo, que está no YouTube e companhia, peraí, eu não quero olhar apenas o número para perda de peso. Eu quero saber os impactos que o uso da semaglutida pode trazer a longo prazo. E isso nem sempre todo mundo tem a resposta na ponta da boca. E aí quem sofre é o próprio paciente, que fica à mercê, né, do poder da Big Pharma, da prescrição, e o paciente sendo a ponta desse eixo. A presença hoje é do professor de farmacologia, Tiago de Melo Costa Pereira. A gente volta já. Voltamos com a presença do Dr. Tiago de Melo Costa Pereira, professor de farmacologia e candidato a ser um consultor frequente aqui do programa a respeito desses temas. Ele domina com absoluta desenvoltura. Tiago, eu vou botar uma casca de banana agora para você. Pode? Pode. Autohemoterapia. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? É uma prática de muitas décadas. Eu me lembro até do meu pai falar um pouco sobre a autohemoterapia que acontecia na Bahia, lá no interior, onde não tinha chance com tratamento com antibiótico e tal, e alguns pacientes melhoravam. Ponto. Agora, trazer a ideia de que funciona para qualquer doença, de que a gente precisa de mais investigação, de novo o mito da panaceia, de que esse aumento de macrófagos resolve todos os problemas, é preciso muito cuidado. Aliás, é a autohemoterapia. Nós estamos falando de pessoas, nossa, o seu sangue é ótimo, passa aqui para mim. Não, aí, sim, não é alto. E aí não é alto, mas infelizmente isso aconteceu no Brasil, alguns problemas de infecções por práticas dessa forma, mas eu acho que a gente precisa investigar um pouco mais para avaliar esse perfil de estimulação antigênica feita por uso de sangue próprio, né? Mas você não há dados conclusivos a respeito. Não sou adepto. Você trabalha muito no viés da ciência, né, Tiago? Não sou adepto, não indicaria para qualquer situação e precisaria então de acompanhamento para saber quais são essas possíveis evoluções de um paciente sob tratamento, né? Juntamente com o seu médico, o terapeuta que estiver ali sendo responsabilizado. Agora, em relação à pesquisa para isso, são dados muito frágeis. São, digamos assim, inconsistentes porque poucos também, né? Poucos também. Eu conheci empirismo, né? Eu tive conhecimento com pessoas que declaram bons resultados com relação a isso. Efeito placebo à parte. Você tem ponto é que eu não tenho grupo cego. Exatamente. Né? Então, só eu que estou fazendo. Vem cá, e urinoterapia? Pode passar? Pode passar. São as coisas do conhecimento popular que a gente coloca aí, né? Que já a vertente que a secreção... Mas vamos ser aqui um pouquinho mais enfático. Um pescador que estiver 2 horas... Sem água no mar. Sem água no mar. Não pode beber água do mar, claro, porque ele vai desidratar mais rápido. A única chance para ele é a urinoterapia. Então, nesse ponto, eu mesmo beberia a minha urina nessa situação. Agora,
num dia normal, sabendo que a urina tem 99% de água, para que eu vou ficar recorrendo a um produto com metabólitos? É ureia e água, né? O que é que tem ali? Ureia e água? Contém água, contém potássio, contém sódio, contém cálcio, magnésio, contém creatinina, né? Ela também é eliminada, e alguns restos de fármacos que também eu posso fazer uso, restos de hormônios. Então, eu não posso dizer que seja algo assim totalmente fora do ambiente nutricional. Agora, para que eu vou recorrer a essa estratégia? Não deveria ser a primeira dica para ninguém. Ah, tá, mas à luz daquilo que você domina, que é o fármaco, que é bioquímica, não haveria também uma contraindicação? Vou te dar um exemplo prático. Quando a penicilina foi desenvolvida... Acidentalmente. Como muita coisa acontece na ciência. Pesquisava a lisozima, que era o enzima presente nos óleos, e viu ali que tinha no fungo uma coisa que matava a bactéria. Se perceber que quando aplicava a penicilina, o paciente melhorava, ela era eliminada na urina. Então, os ingleses retiravam a urina das crianças, reconcentravam a penicilina e davam para ela de novo, porque era cara ainda a síntese da penicilina, era muito difícil. Então, olha que curioso. A urinoterapia, nesse caso, foi uma estratégia para poder recuperar a penicilina diante de uma produção deficiente. Vamos lá. Mas, muito Nós cuidado. temos muita coisa e o pessoal que tem preguiça de ir no médico fica esperando programas igual esse para poder adiantar um pouquinho. Tem pessoas, você conhece, tem o Edgar que trabalha lá na Rede TV, Sim. Diretor do programa, ele come fruta achando que açúcar de fruta é saudável, diferentemente da fruta do açúcar branco. É uma dúvida comum, né, das pessoas, achando assim, se o açúcar vem da fruta, não tem problema com ela. A palavra glicose, frutose, que são os dois carboidratos mais comuns, estão presentes na cana, na maçã, na uva, na banana, e é a mesma molécula, essa que a gente também mede lá no sangue. Então eu preciso harmonizar a minha dieta para que eu não tenha sobreposição. Então, se você, o nosso amigo Edgar, come o arroz, a batata, o macarrão, o inhame, tudo junto, ainda toma aquele suco de uva, porque nossa, suco de uva é ótimo, né? Vem da caixa, natural. Mas ali dentro também... É da uva. É da uva. Não, da caixa nem se fala. Da caixa ainda tem conservante. Uma quantidade altíssima também de conservante. Mais mesmo do que refrigerantes até. Então a gente tem que tomar muito cuidado. No livro de Provérbios, na Bíblia, capítulo 25, versículo 27, Salomão diz assim, comer muito mel não é bom. Muito. Eu estou relacionando com a quantidade. O mel é feito de grandes quantidades de sacarose, glicose e frutose. A sacarose é a associação de glicose com frutose, elas vêm de mão dada. Quando chega no intestino, elas se separam. E aí eu absorvo glicose e absorvo a frutose, que é o famoso açúcar de fruta. O excesso de frutose, quando eu ofereço isso para os meus animais no laboratório, eles desenvolvem diabetes. Então tira essa ideia de que se é frutose, açúcar da fruta, está tudo bem. É preciso controle. Ou seja, vai ficar diabético do mesmo jeito. É muito cuidado. Não, veja, são situações do dia a dia. Você está preparado para fazer uma viagem, acorda de manhã, toma o seu café, chega no aeroporto. Ai, acho que para esperar alguma coisa eu vou comer um pão de queijo. Para quê? Você acabou de tomar café. Aí embarca, aí vem a comissária. Com mais agora um snackzinho, falou, vai tomar o quê? Vou tomar um refrigerante. Você acabou de tomar café, mas você é bombardeado. E para não ter aquela ideia de que eu estou perdendo mais uma oportunidade, vai e é vencido pela oferta. Mas só a consciência para superar isso, né, Tiago? Porque, olha bem, as coisas, viajar, sexo e comer. Sem brincadeira. A partir da idade, você vai invertendo essas prioridades. Né? Não, comer é uma das coisas mais gostosas que tem, pô. Aí, rapaz, o preço depois, né, daqueles segundos de prazer na boca e os anos de gordura na cintura, eu sei que é um preço caro que se paga. Mas a verdade é que se a pessoa se deixar levar, assim, não tiver uma consciência, um equilíbrio, uma consciência, uma consciência de contenção, ela embarca mesmo, né, Você bicho? sabia que você falou uma frase de Salomão? No livro de Eclesiastes, ele falou, não há nada melhor do que comer e beber e gozar do fruto do seu trabalho. Também vi que isso vem da mão de Deus. Então, o próprio Deus sabe que o alimento ele é uma recompensa e libera muita dopamina. A gente é uma farmácia ambulante, nos traz prazer, mas eu posso contrabalancear isso. Se eu tive um pouquinho de dopamina pela comida, agora eu vou ter pelo sexo? Sim, eu vou ter agora por exercício físico. E agora eu passo então a harmonizar minha oferta diária de dopamina de uma maneira mais equilibrada. O que alguns, infelizmente, mal orientados, mal educados durante a sua infância ou pela vida, passam a ter a oferta principal de dopamina apenas pelo alimento. Talvez porque ele tem outros problemas aqui. Sedentário, não faz exercício, não libera dopamina, nem entende o que é isso. E alguns, infelizmente, recorrem não ao alimento, mas a drogas de abuso. Álcool, cocaína,
crack, que também traz uma oferta de dopamina absurda. Aliás, o erro da abordagem na conscientização dessas drogas é simplesmente fala dos efeitos, mas não entende que ela oferece uma sensação de prazer a um preço caríssimo, claro, mas que certamente ela é por causa da dopamina, então. A conta dos chega. Núcleos de prazer. A conta, sim, a conta é alta. Alta. A conta é alta. Dopamina, noradrenalina. A experiência que eu tive com pessoas que lidaram com crack é tão impressionante, porque o nível de prazer experimentado por aquela pessoa foi tão alto, mas tão alto que não se comparava a nada que ela conhecia na vida, que depois de passar daquele efeito, ela não via nenhuma razão para viver se não repetir de novo aquele prazer. Justamente, você falou a frase perfeita. Entendeu? Então ele fala, que prazer eu vou encontrar no alimento? Nada. Que prazer eu encontro no sexo? Trabalho, que prazer eu encontro família, na oração amor e de tudo? filho. Porque a briga é muito desigual. Então agora, a partir do momento que eu tenho que reeducá-lo, isso é um processo e que leva meses, anos e muita disciplina. Agora, Tiago, você está parecendo assim, aquele nerdzinho que pensa, você é cartesiano 101% do seu tempo. Eu gosto de pensar bastante. Eu não tenho medo nem vergonha de mudar de ideia. Eu só tenho medo de não pensar, né? Como diz Pascal. E tinha um cara lá do Descartes também que acreditava que a partir do pensamento você construiu o mundo, né? E com relação à fitoterapia? A fitoterapia é uma medicina, é uma prática hoje da ciência muito valorizada. Eu acho que a planta ela deve ser entendida da melhor forma possível, com as suas substâncias ativas presentes ali. Diversos trabalhos, diversas pesquisas mostram a eficiência da fitoterapia. Agora, muito cuidado. Da mesma forma que funcionam para alguns casos, para outros nós temos também plantas que são tóxicas. Plantas que não é porque é feito natural que eu estou livre para poder consumir a qualquer quantidade. Sim, o nível de toxicidade é divertido. Um exemplo prático aqui do nosso estado do Espírito Santo, a gente estudou uma planta chamada bicuíba. Já ouviu falar? Já. Virola. Sim, já. Que entrou em extinção. Infelizmente, a indústria madeireira começou a extrair para fazer armários, camas, enfim, porque ela não enverga com facilidade. Mas ela libera uma resina, quando a gente rasga ela no caule, que ela libera um produto parecendo uma seiva. Seiva. Essa seiva vermelha, bem vermelha, chamada de sangue de bicuíba, pelos índios e tal. E a gente passou a usar essa seiva para fazer estudos em animais, para proteção das artérias, funciona. A gente viu que protege também a função renal. Então, esses trabalhos foram cicatrizante, também foi mostrado. E levamos esse material, inclusive, para a Espanha, que continuou a sua investigação lá. Então, eu não sou contrário à fitoterapia, eu só acho que a gente tem que investigar cada uma delas e saber que ali dentro contém uma série de substâncias ativas que podem ser, no futuro, a base para a farmácia. E todas essas bênçãos que se fala a respeito do vinagre de maçã, confere isso? O vinagre de maçã contém ácido acético, contém ali também uma quantidade de taninos, tem ação antioxidante, só que eu posso ter essa oferta de antioxidantes de várias maneiras. Não Respeito quem consome, mas dizer, que eu preciso agora controlar o pH do sangue com vinagre de maçã. O nosso pH, a nossa acidez, né, do sangue, que é de 7,4, esse é o nosso controle. Ele é finamente regulado por características em segundos, em minutos, em horas, e eu não preciso do vinagre para poder trazer essa proteção toda. Agora, alguns trabalhos têm mostrado efeitos gastroprotetores, de que pode ajudar em efeitos antioxidantes, mas eu sinto insegurança em dizer também que é um produto útil para qualquer situação. Informaram-me que na área da pesquisa da UFES há avanços notáveis no tratamento do câncer de estômago com copaíba. Ok. O óleo de copaíba é rico em ácidos graxos saturados e insaturados, pode ter ação também antioxidante, e não duvido disso. Tanto trabalhos em animais quanto em humanos. Tiago, vamos falar de uma substância também que se confunde como nutrição e como medicamento, que são os probióticos. E quando se fala dos probióticos, né, você tem os convencionais aí, mas você tem um que sempre foi saudado como uma fonte de juventude, que é o kefir. Você sabe alguma coisa do kefir? Somos um dos principais grupos de pesquisa no Brasil sobre o kefir, mostrando efeito protetor cardiovascular, em doenças neurodegenerativas, em pacientes com epilepsia, vimos também melhora, tanto em animais quanto também em humanos. Aí é interessante, né, de professor de farmacologia falar de probiótico, mas contém ali dentro substâncias ativas que nós temos identificado que funcionam, por exemplo, como o captopril.
famoso para baixar a pressão. Substâncias presentes no leite do kefir fermentado têm essa forma de proteger. Então é um produto promissor em relação a custo baixíssimo, de uma excelente ação antioxidante e tem nos surpreendido por recompor a microbiota intestinal, sabendo que é o nosso segundo cérebro, né? Conversa muito bem com o cérebro. Por causa dos neurônios que tem no intestino, aquelas coisas. Grande. Essa conexão é muito maior do que a gente imagina. Foi uma grande descoberta essa do segundo cérebro, né? Embora fosse ventilado isso desde o início do século XX. Somente agora a gente trouxe à tona a importância das bactérias no intestino. Vem cá, não há perigo de ninguém patentear isso, não? Então, já existe agora uma linha de pegar o kefir e colocar em cápsula. Então você desidrata e, inclusive, eu faço esse consumo, ao invés de ficar produzindo em casa todo dia. Tiago, você vai ter que voltar várias vezes aqui para tirar as dúvidas nossas e desbastar a nossa ignorância a respeito. Aqui você está com mais uma edição desse trabalho memorável que foi a biblioquímica. Você traz algumas informações da área da bioquímica e da medicina à luz do texto bíblico. Isso, as evidências das ciências biomédicas na Bíblia. Eu conto a história um pouco da medicina, da farmácia, da bioquímica em meio à Bíblia. Dizendo então que em meio a esses 66 livros, muitas histórias contadas aqui fazem todo sentido na atualidade e já foram descritos na Bíblia há muito tempo. Quero agradecer muito a sua presença e convidá-lo para outras oportunidades. A gente está falando aqui, certamente o meu telespectador também se sente agraciado com sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Hoje a presença do professor de farmacologia, Tiago de Melo Costa Pereira. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.